Então, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Hoje nós estamos estudando o capítulo 14 do livro Nos Domínios da Mediunidade. E esse é um daqueles capítulos que, quando eu olho no meu livro velhinho, nessa última lida, o que está em amarelo é o que eu sublinhei, está tudo sublinhado. Porque tem tanta coisa importante. A primeira coisa para a gente chamar atenção, ou prestar atenção, é o título, né? Em serviço espiritual. Mas aí alguém pode perguntar, mas eles já não estavam em serviço espiritual até agora? Os domínios da mentalidade não está falando exatamente do lado espiritual? Não estou entendendo. Como assim, né? Mas o que a gente vai perceber é que esse serviço espiritual a que André Luiz está se referindo, ele está querendo dizer que o trabalho mediúnico que se iniciou dentro do centro espírita vai continuar durante a noite. E isso acontece muitas vezes com todos nós, como médiuns que somos. Daí a importância da gente fazer as nossas preces, se equilibrar antes de dormir. Porque a gente não vai estar trabalhando no centro espírita só durante aquela horinha. Se a gente é visto como um trabalhador sério, disciplinado, reliable, os mentores, eles vão continuar o trabalho de noite e vão precisar da gente como médios para participar desse trabalho. Nesse capítulo, né, a gente vê a participação da médium Celina. Por que será que é Celina? Será que é porque só ela é a esposa do Abelardo, né? Foi esposa do Abelardo? A gente sabe que a Celina de todas é a médium mais equilibrada. É a médium que estuda mais. É a médium que está mais pronta para ajudar. E aí ela está pronta para ajudar no serviço. Então, por isso é essa consideração que eu acho que é bem importante a gente fazer, né? Quando a gente escuta o Divaldo contando da mãezinha dele, falando, Divaldo, não esquece de rezar antes de dormir, Divaldo, não esquece de rezar a hora que acorda. E ele falava pra mãe, mas mãe, né? A mãe desencanada, né? Aparecendo pra ele, reza, filho, antes de dormir. Eu sei, mas meu dia inteiro foi reza. É, mas a gente não sabe o que que vai acontecer de noite. Então, e eu acho que é importante a gente, outra consideração importante sobre esse capítulo, que a gente vai comentar um pouquinho, é sobre esse nosso desejo central, que muitas vezes a gente acha que a gente quer uma coisa, mas na verdade a gente quer outra. Então, fazendo essa avaliação, a moça foi lá, ela estava sendo obsediada por 5 anos pelo ex-namorado, e aí, de repente, ela vai lá, porque ela tá, lembra que ela estava ficando doente, anorexia, sem comer, enfim, e de repente ela vai atrás. Então, para a gente se conhecer, para a gente saber fazer boas escolhas, quando a gente pensa no Pai Nosso, do livrai-nos de todo mal, não é o mal que está de fora, é esse mal que está de dentro, né? É esse mal que é o nosso egoísmo, a nossa ambição, o nosso orgulho, a nossa incapacidade de perdoar, é a nossa a postura de julgamento, essa necessidade, muitas vezes, que a gente ainda tenha o apego às coisas mais baixas, mais imateriais. No caso dela, provavelmente o aspecto sexualidade, né? A gente não sabe. E enquanto a gente estiver dormindo, a gente sabe que o nosso espírito está livre, está solto. Então a gente pode fazer muita bobagem, como a gente está vendo que essa mocinha foi fazer. Ela foi lá atrás do obsessor dela, no meio do umbral, falar: e aí? Por que que você me deixou? Tô com saudade de você, né? Então quem está obsediando quem? É verdade? E aí a pessoa passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, passando por programas de passe, mas ela não está se ajudando, né? Não está trabalhando na sua reforma íntima. Bom, então vamos falar um pouquinho do Abelardo. Quem foi o Abelardo? O Abelardo foi o André Luiz conta pra gente, né, Aulus, na verdade, que ele tinha sido o esposo da dona Celina enquanto encarnado, mas ele não sabia gerenciar as emoções. E aí a gente fica pensando, quanta gente a gente conhece que não sabe, não é? Que a gente convive, que é explosivo, que fala tudo que pensa, que tem hábitos ruins,
né, que ou bebe demais, ou fala muito palavrão, ou é muito hipócrita, ou mente demais. E aí o Abelardo morre. E a gente vai fazer um pouquinho o estudo dessas características, mas o mais interessante é que só do Abelardo tá conversando com Aulus, André Luiz já percebe que ele não é um espírito de luz. Ele fala, não é um espírito de escol, né? No livro, acho que é assim que ele fala, de uma entidade de escol. Então ele estava ali e simplesmente pelo comportamento e pelas palavras ele conhece a qualidade do espírito. Isso para nós que somos médios, que trabalhamos aí num trabalho de desobsessão, é importante a gente perceber isso, porque muitas vezes pode aparecer um espírito e da comunicação e falar coisas como se ele estivesse se apresentando como um espírito de autoescola, por exemplo, um Bezerra de Menezes, mas de repente está falando coisas erradas que vão contra os ensinamentos de Jesus, ou usando palavras frívolas, ou falando palavrão, ou falando desgraça demais, o mundo vai acabar. Não. Então a gente tem que prestar atenção. Por quê? Porque um espírito evoluído, um espírito superior, ele nunca vai falar coisas que deixem a gente triste, que tire a esperança da gente. Ele vai falar pouco e vai dizer muito. E outra coisa que é importante a gente pensar é nos nossos amigos, com as pessoas com quem a gente convive. Porque não é só o que a gente fala, é como a gente fala. É o nosso tom de voz, é o trejeito, é a altura da nossa voz. Isso tudo está dizendo quem que a gente é. É o nosso cartão de visita. Não tem coisa que a gente vê, muitas vezes a gente encontra uma pessoa e fala assim, nossa, aquela pessoa é tão elegante, tão educada, né? Por quê? É isso que o André Luiz está contando pra gente. Mas aquela pessoa falou 3 palavras, 5 palavras. E eu não tô querendo dizer por causa da roupa que a pessoa tá vestindo. Não é isso. É pelo modo da pessoa agir que a gente percebe essas coisas, né? Então, eu acho que isso serve para nós fazermos aí uma autoanálise, né, de como a gente está agindo, como a gente é também, né? Então, não é todas as lições que a gente vê aí com o André Luiz, ele não está falando para o outro, ele está falando para a gente, né? E aí vamos pensar um pouquinho aí junto com Aulus, quando ele conta das características de Abelardo. E o interessante é que a gente vê que Aulus ele não é fofoqueiro. Por que que ele está contando isso? Porque é uma oportunidade de aprendizado para André Luiz, para Hilário e para nós também, né? Então ele conta que enquanto desculpa, Abelardo estava na Terra, ele tinha sido uma pessoa muito complicada, ele era temperamental e a gente conhece muita gente com a característica do Abelardo. E aí chega no plano espiritual, com a morte do corpo, e ele não aceita, não quer. Ele quer continuar fazendo as coisas que ele fazia enquanto estava na Terra, né? Ele não entendeu que a Terra, a vida aqui, a encarnação é uma existência, que a vida real é no plano espiritual, né? Então ele era uma pessoa colérica, ele não sabia controlar suas emoções, ele não foi um marido fácil. E aí fez tanta bobagem, isso de não saber administrar suas emoções, e de novo, quanta gente a gente conhece que porque não sabe administrar suas emoções, tem lá um infarto, tem um ataque do coração, tem um câncer, não é verdade? Ou a gente mesmo, né? Pensar, não, porque quando eu fico muito nervosa, eu fico com dor de cabeça, eu tenho migraine, eu fico com dor de barriga.
É o corpo falando pra gente que a gente não tá sabendo digerir bem essas emoções, que a gente precisa aprender a dirigir essas emoções, digerir melhor essas emoções. O pensamento, o sentimento, as emoções e o corpo, eles estão muito ligados, né? E aí, ele tentou obsediar a esposa, porque ele mandava na esposa, né? Uma pessoa voluntariosa, difícil como essa, a gente imagina que tenha sido um marido daquele que queria mandar na esposa. Imagina, nesse caso, a gente está vendo, esse livro foi escrito há, sei lá, 60, 70 anos atrás. Então, ele já estava lá no plano espiritual. Então, a gente estava falando de alguém que nasceu no século XIX, né? Provavelmente. Ou no comecinho do século XX, onde os relacionamentos eram extremamente matriarcais, né? A esposa não tinha muitos direitos. Então ele volta e quer continuar a mandar na esposa e fazer como? Obsediar a esposa. Quer dizer que ele odiava a esposa? Não. Isso eu acho que é importante a gente perceber nesse processo obsessivo. O processo obsessivo nem sempre é por ódio, é por sintonia. Isso é importante a gente ter essa consciência. Mas o fato da dona Celina ser uma pessoa que trabalhava no centro espírita, que rezava. Trabalhar no centro espírita não significa nada também, gente. Deixa eu corrigir isso. Porque eu posso trabalhar no centro espírita 5 vezes por semana, mas eu chego em casa, batendo porta, chutando o cachorro, brigando com o marido, xingando o filho. Então, aqueles ensinamentos que estão do lado de fora, eles não estão entrando em mim. É a diferença da letra pro exemplo real, né? Ainda essa semana eu estava escutando um estudo do Haroldo Dutra sobre a Epístola de Paulo aos Romanos, e ele lembrando a gente que a Boa Nova, o Evangelho, é Jesus. O Evangelho não é a Bíblia. A Bíblia é a bibliografia de Jesus, da vida de Jesus, o Novo Testamento, né? Então, eu tenho que me basear, eu tenho que me espelhar nos comportamentos de Jesus. E quando eu tiver dúvida, eu tenho que me perguntar o que Jesus faria nisso, nesse momento. O que que eu tenho que fazer de diferente, né? Então, a gente viu que o que ela estava estudando, o que ela estava lendo, o que ela estava fazendo no centro espírita, as suas preces, ela estava trazendo aquilo para ela. Então, ela estava numa sintonia muito mais alta do que a sintonia do marido dela, que ela gostava. A gente vê aí que eles são amigos mesmo. Tanto é que estão trabalhando juntos, mesmo depois da morte, né? E aí o que acontece? Ele tenta obsediar a esposa, não consegue, volta. Mas pela má qualidade de pensamento, a baixa moral que ele tinha, por ser colérico, por ser voluntarioso, por ser temperamental, por ser briguento, ele vai para o umbral e sofre. Sofre, 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 sofre. E aí o que que acontece? A própria intemperança dele é o motivo do sofrimento dele no umbral. E aí ele volta para casa dele, que vira, na verdade, graças a essa mediunidade bem trabalhada da esposa dele, um lugar de paz, é o céu na terra para ele. Então, se a dona Celina não tivesse equilíbrio na mediunidade dela, ela teria caído num processo obsessivo muito sério. Não por um inimigo, mas pelo marido que ela tinha carinho. Tanto tem carinho que os dois começam a trabalhar juntos. Ele fala da importância do casamento, né? E eu vou falar um pouco dos tipos de casamento, como a gente já estudou no livro Nosso Lar, com André Luiz, mas a gente percebe que Abelardo volta para casa porque ele quer mudar. E é só na hora que ele quer mudar que ele consegue se ajudar e ser ajudado de verdade, né? E aí a esposa funciona aí como aquele
incentiva o trabalho de recuperação. Eu quero ficar melhor para poder ficar perto de você. Porque se ele tivesse desequilibrando a casa dela, os mentores não iam deixar ele ficar lá. Então, é importante a gente rezar pelos nossos parentes que faleceram. Pais, muitas de nós já perderam o pai, já perderam a mãe, ou perderam irmãos. É, porque muitas vezes esses entes queridos voltam para nossa casa e, por ignorância, podem trazer desequilíbrio para nossa casa. Não porque eles estão essa intenção, é porque eles estão desequilibrados. É porque eles sabem, é o que eles sabem isso, né? Então a gente morre continuando a ser exatamente o que a gente era. Se a gente não aprender a vigiar os pensamentos, as emoções, a gente vai continuar sendo no plano espiritual. E aí, por afinidade, para onde a gente vai? Então, como ele não se purificou, ele não consegue ir para o nosso lar, como o André Luiz conseguiu. Ele ainda não chegou nesse gatilho. Ele não tá tão ruim que precisa ficar lá no umbral, numa zona de sofrimento e dor e sofrendo junto com os sofredores, né? A gente vê que ele já passou para o segundo lado da mesa. Mas ele não consegue subir mais, pela sua vibração limitada, né? E aí, então vamos falar um pouquinho dos tipos de casamento na Terra. Porque 90% dos casamentos da Terra, nos diz André Luiz, não são casamentos de amor e amizade. São casamentos, isso está no livro Nosso Lar. São casamentos de resgate, né? Existem casamentos onde a fraternidade é dominante? Sim, existe. Mas a maior são uniões de provação, que são onde dois seres são colocados dentro do mesmo lar para aprender a ter paciência um com o outro, a amar, a perdoar. Então, é uma ligação por dever. E a gente pode fazer esse dever ficar mais fácil ou mais difícil. Porque quantas de nós, aqui, acho que todas que estamos aqui, somos ou fomos casadas, né? Quantas de nós conhecemos exatamente o gatilho do nosso parceiro? Todas nós. A gente sabe o que que a gente precisa falar para deixar o outro ou a outra doidinho da Silva, não é? E qual é a nossa escolha? A gente já aprendeu ao longo de anos de casamento. Todas nós aqui estamos casadas há bastante tempo. Então, ele fala que o matrimônio espiritual, que é o matrimônio real, ele é de alma para alma. Isso está no capítulo 38 do Nosso Lar. Os outros casamentos são contratos. São contratos para quê? Para resolver, para solucionar problemas de passado. Aí é uma pergunta, mas como é que pode? Porque quando eu casei era tão bonzinho, eu era tão apaixonado, ele era tão apaixonado, era assim, era assado. Porque quando a gente está namorando, os espíritos meio que colocam um véu na gente para a gente não enxergar os defeitos. Não tem aquele dito de que o amor é cego? É. E tem outras coisas que acabam envolvendo a gente, né? Mas à medida que a gente vai convivendo, a gente vai conhecendo a pessoa mais a fundo, as características da pessoa, né? Não só o que ela faz, mas o que ela não faz, não só o que ela diz, mas o que ela deixa de dizer, né? Então, nessa fase evolutiva do nosso planeta, um planeta de expiação e provas, a gente tem que entender que a maior parte dos casamentos é de resgate, é de expiação e provas. Que muito poucas vezes nós vamos ter uniões de almas gêmeas, de almas irmãs afins, em que um tá do lado do outro. Que mesmo nesse caso do Abelardo com a dona Celina não foi um casamento fácil.
Não terminou em desastre porque ela é uma mulher diferente, não é? Ela gosta dele apesar dos defeitos dele. Ela gosta dele apesar dele ser colérico, apesar dele ser voluntarioso, apesar dele ser mal educado, apesar dele, enfim. Então, quando existe esse casamento real de almas, esse casamento continua. Não é até que a morte nos separe. O relacionamento continua, né? Agora, quando existe um casamento por interesse, eu casei porque ela era bonita, porque ele era rico, porque ele estava numa condição que podia me dar segurança. Eu casei porque eu não queria ficar sozinha. Eu casei porque eu queria sair de casa. Aí é até a morte nos separe. Então, o que segura de verdade aqui é o amor, é a renúncia. Nenhuma de nós, se a gente for conversar e tomar um café, vai falar: teve algum momento que você teve que renunciar no seu casamento? A gente vai dar risada, né? Você tá falando assim, você tá falando por dia, quantas vezes? Não é? E aí ele fala assim: onde não prevalecem as afinidades do sentimento, o matrimônio terrestre é um serviço redentor e nada mais. Então, é uma escola. O casamento, quando não tem essa afinidade, que são 90% dos casos, é uma escola. Eu tô aqui é que eu preciso aparar as arestas. E se eu não aparar dessa vez, eu vou ter que voltar. E vai ser pior. Porque aí eu vou ter complicado ainda mais. A morte na maioria das situações, a morte do corpo somente ratifica, quer dizer, somente concretiza uma separação que já existia na experiência vulgar. Então, eu vou comer com o meu cônjuge, o meu parceiro, não tenho nem o que falar, não consigo nem olhar no olho dele. E se a gente estiver numa situação dessa, a gente tem que se perguntar: tem conserto? Eu consigo consertar? Talvez através de prece, perdão, perdão, perdão. Até conseguir neutralizar, porque senão tem que voltar de novo. Quando os laços da alma sobreparam as emoções da jornada humana, ainda mesmo que se surja o segundo casamento, para o cônjuge que se demora no mundo, então quer dizer, fiquei viúva, casei de novo. Ou me separei porque o primeiro casamento não deu certo, casei de novo. Quando eu chegar lá do outro lado, quem que é meu marido? Ele fala: a comunhão espiritual continua sublime e doce em constante permuta de vibrações e pensamentos. Aquele ente com quem eu tenho afinidade espiritual, ele vai continuar junto de mim. Isso está no Entre a Terra e o Céu, está no nosso lar. Livros de André Luiz que mostram para a gente esse relacionamento quando existe uma afinidade real entre os cônjuges, né? Agora, se eu tô aqui, encarnada nessa vida, convivendo com uma pessoa difícil, voluntariosa, colérica, né? Tem jeito? Tem jeito. Significa que eu vou terminar super amigo? Não, mas significa que pelo menos eu não vou terminar inimigo, que já é um passo bem grande, né? Aí a Luz fala assim: quem não puder ceder a favor da alegria da criatura. Ah, porque aí é muito engraçado, porque Hilário tá fazendo muita pergunta, né? E ele fala, mas a Celina é tão evoluída, como assim ela aguenta esse marido, né? Você vê que o Abelardo, ainda tá tão, tá aprendendo, né? Tá tão no comecinho que ele foi lá atrapalhar o meio da reunião mediúnica para conversar com a esposa, né? Vocês lembram disso? E aí a Luz fala essa coisa linda, né? Mas Deus não ama a gente apesar dos nossos defeitos? Já pensou se Jesus desistisse de cada um de nós? Então ele fala aqui que depois da morte, habitualmente aprendemos no sacrifício dos próprios sonhos a ciência de amar, não segundo os nossos desejos,
mas de conformidade com a lei do Senhor. Então, depois da morte, por que ele está querendo dizer isso? Porque depois que a gente vai perceber que a gente vai deixar para trás os nossos entes queridos. E aí, a gente vai amar egoisticamente ou a gente vai querer a felicidade deles? E aí fala assim: mães obrigadas a entregar os filhinhos a provas que necessitam. Quem gosta de ver filho sofrer? Ninguém. Mas muitas vezes a gente só aprende no momento de dor, não é? A dor funciona aí como aquele martelinho para tirar as rebarbas que a gente tem, né? Pais que se veem compelidos a renovar projetos de proteção à família. Esposas constrangidas a entregar os maridos a outras almas. Esposos que são impelidos a aceitar a colaboração de segundas núpcias no lar. Então, o amor é o também saber dividir. E ele fala que aquele em que o amor não sabe dividir, que a felicidade não consegue se multiplicar. Eu achei tão lindo isso, porque muitas vezes a gente tem a impressão de que se uma pessoa, se Mariângela é minha amiga, ela não pode ser amiga da Gisele. Se ela gosta da Gisele, ela vai gostar menos de mim. E não é verdade. Porque o amor não divide, ele só se multiplica, né? Se a gente não aceita o que a gente está vivendo, com obediência, que é a aceitação da razão, com resignação, que é a aceitação do coração, a gente vai sofrer. E esse sofrimento vai ser o nosso quinhão, aqui e lá, no plano espiritual, quando a gente chegar lá. Então, se eu morrer, meu marido casar de novo e eu ficar com ódio da nova esposa dele, eu vou virar um obsessor e eu vou sofrer. O meu apego vai ser o meu sofrimento, né? Agora, uma reflexão importante, né? Quando a gente olha Libori, né, que a gente estudou no capítulo 6 e 7, que foi o caso daquela mocinha, como a gente comentou, que estava com esse caso complicado de obsessão, e aí vê que é o ex-namorado, parceiro dela, que era um homem solteiro, egoísta, bom vivant, que também era voluntarioso, que também era melindroso, que também não sabia administrar as suas emoções, e aí tentou obsediar a parceira, mas conseguiu. Por quê? Porque a parceira não teve a capacidade de controlar a sua mediunidade, né? A gente percebe, né, no capítulo 6 e 7 que o Libório estava tão desequilibrado que ele não tinha nem consciência do seu desencarne. Ele estava surdo e mudo. Vocês lembram disso? Que ele chega carregado? Ele enxergava e falava através da namorada, né? Ele abusou tanto do corpo dele enquanto vivo, com festa, com farra, com bebida, que ele acabou morrendo. Todos nós estamos sujeitos a um caso de obsessão semelhante a esse. Porque obsessão nada mais é do que sintonia. Ela igual a ele, ela sentindo falta dele. Então, dois casos semelhantes, Libório, e por isso que eu coloquei esse monte de lentilha, porque parece que é tudo da mesma família, mas é diferente. Porque a hora que a gente compara os dois, o Libório e o Abelardo, a gente percebe que os dois tiveram comportamentos muito desequilibrados na Terra, né? Que não souberam gerenciar suas emoções e entraram no plano espiritual quase como indigentes morais, desequilibrados, mendigos, perdidos e precisavam de uma ajuda, mas sem merecimento. Por quê? Porque eles não fizeram nada para se melhorar, para conseguir se levantar. As características do Abelardo fizeram com que ele fosse trabalhar essas características desequilibradas quando ele passou pelo despertamento consciencial, fizeram com que ele fosse trabalhar com espíritos desequilibrados como ele. Olha isso, gente. Então, se eu quiser aprender a ter paciência, eu vou estar convivendo com gente impaciente. Se eu
Se eu tenho que aprender a ser menos egoísta, eu vou estar convivendo com gente muito egoísta. E eu vou sentir na pele a dor do egoísmo, né? Ele entrou naquele hospital, naquele centro de emergência no Umbral, que existem muitos, como um alienado mental. E eu acho muito importante a gente perceber que essa conduta que é aceitável aqui na Terra é vista no plano espiritual como fosse uma loucura do ponto de vista espiritual. Ele está na região umbralina, dentro de um centro para tratar de alienados mentais, mas não alienados que estavam num hospício. Não, alienados que convivem na sociedade com a gente, que muitas vezes dormem na mesma cama que a gente, ou que muitas vezes somos nós mesmos, né? E aí, o que que o Abelardo percebe? Ele quer se melhorar, ele quer ficar perto da esposa, porque ele não quer mais ficar lá no umbral. Aí ele sabe, então tá bom, eu vou estar sendo tratado, mas ele volta para fazer evangelho no lar. Por isso que quem tem evidência muitas vezes vê parente participando do evangelho no lar, eles são trazidos, desde que tem merecimento. E a casa tem a produção, né? Ele participa das sessões mediúnicas. De noite eles saem para trabalhar juntos, né? Mas para isso ter acontecido, tiveram alguns gatilhos. O primeiro foi ele teve o despertamento consciencial, ele quis mudar. O segundo é que na Terra os dois foram muito mais do que parceiros, eles foram amigos. E a amizade a gente sabe que é o que segura, é o valor do casamento, porque tudo passa. E aí Abelardo chega e faz o apelo dele, que é até onde a gente vai falar nesse capítulo e a gente termina depois a segunda parte na semana que vem, que é ajuda ao Libório. Ele fala, então, o Libório está precisando de ajuda. Ele está sofrendo. E aí a gente entende que, apesar do Libório ter sido auxiliado durante a sessão de desobsessão, ele chega no plano espiritual, procurado pela ex-namorada e começa a passar mal. E aí a gente vê que esse tipo de obsessão é uma obsessão bilateral. Então é do encarnado para o desencarnado e é do desencarnado para o encarnado, por afinidade. Enquanto ela não mudar a qualidade mental dela, enquanto ele não mudar a qualidade mental dele, essa obsessão vai continuar acontecendo, né? Qual é o desejo central dos dois? De continuar juntos. Mas ela tá doente, ela não tá conseguindo comer, ele tá infeliz. Sim. Mas aí você fala para uma pessoa que é alcoólatra, não bebe, isso está te matando. Para uma pessoa que fuma 3 pacotes de cigarro por dia, não faz isso, você vai ficar com câncer e a pessoa não larga. Isso vai além do lado do raciocínio. A gente precisa colocar a nossa vontade em ação, né? Então, para a gente encerrar aqui a nossa consideração de hoje, o impacto negativo da intemperança mental e emocional durante a nossa vida aqui na Terra e depois que a gente morre. A gente tem que ter consciência que as nossas escolhas emocionais vão estar criando cicatrizes no nosso perispírito. E mais do que isso, tetos até onde a gente consegue subir, limitando a gente. Segunda coisa que eu queria comentar é o papel da esposa, né? Se não fosse pelas preces dela, a ajuda que ela ofereceu para ele através das preces. E muita gente me pergunta: será que a gente deve rezar por desencarnado, porque eu não vou estar traindo? Não, a gente vai estar ajudando o despertamento consciencial. Se não fosse pelas preces dela, ele não teria conseguido sair do fundo do poço.
né? E a importância da mediunidade equilibrada dela, né? Que criou esse lar espiritualizado, um céu na terra. Esse céu que não só serve de guarda para ele, mas com certeza serve de guarda para outros espíritos, talvez mentores que precisem de um ponto de descanso, né? E a gente pensar como é que eu estou fazendo com o meu lar, o que é que eu estou fazendo do meu lar. Eu estou criando um lar espiritualizado, de amor, de paz, de harmonia, né? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E aí agora a gente abre para os comentários. Quem quer comentar? Ninguém quer comentar? Eu achei tão lindo isso, né? Essa lição que ele dá de que o amor vai muito além do que os olhos podem ver, né? Fala sério. Oh, não, eu só tirei do Do... mudo. É, o que eu gostei, essa frase aqui, né, quando o amor não sabe dividir-se, a felicidade não consegue multiplicar-se, né? Realmente isso tocou bastante, porque às vezes a gente, ah, o amor leva ao apego, né, das pessoas. Meu marido, meu filho, meu cachorro, né? É, é. E às vezes a gente, vamos supor, se um filho, ou um marido, ou um amigo, seja o que for, né, se a gente vê que eles têm um outro afeto, né, uma outra amizade, ou coisa assim, ou mesmo um filho com o marido com relação a gente, né, se a gente vê que, nossa, eles se dão tão bem, ou então um filho com um tio ou uma tia, né, e a gente às vezes pensa, nossa, será que ah, eles são eles gostam mais deles do que de mim, ou coisa assim, mas não é assim que a gente deve olhar, né? A gente tem que aprender a se desapegar para poder multiplicar esse amor, né? Eu achei muito bonita essa frase. É. E a matemática do amor é diferente da matemática que a gente conhece, que a gente É. aprende na escola, né? Quanto mais a gente dá, a gente recebe. Eu acho que isso é outra coisa importante, porque muitas vezes a gente quer receber quando a gente não deu, né? E a gente fica cobrando, fica infeliz, aí fica no ponto de vítima. E tem que Uhum, entender que quando, se eu quiser receber, é dando que se recebe. Jesus já explicou isso pra gente, né? Quanto mais eu der, mais eu vou receber. É aquela história da maçã que eu já contei pra vocês, né? Que a gente consegue contar quantas sementes tem uma maçã, mas a gente não consegue contar o número de maçãs dentro da semente, né? Na hora que a gente planta a sementinha do amor, a gente não sabe aonde a gente vai colher, mas a gente vai colher multiplicado. uhum. Quem mais quer comentar? É só eu, só falando uma coisa que eu me lembrei na hora que você estava falando sobre casamento, né? Hum. É, quando eu comecei a namorar maridão, eu senti que ele tinha vindo para mim. Não me pergunte como, por quê. Aí depois, com a convivência, que a gente casou e que a gente veio morar aqui, eu comecei a sentir que a nossa união tinha sido para ele me ensinar várias coisas, para eu melhorar em vários pontos meus, sabe? E ele sempre, não, você tem que melhorar assim. Olhe, mas não é assim, sabe? Nós somos o yin e o yang, completamente diferente, sabe? E eu digo, meu Deus do céu. E cada ano que passa, é que eu tenho certeza que a nossa união foi feita para que eu melhorasse, para que eu evoluísse. Interessante, né? Quando você falou hoje, Aldeia, não sei não, porque não é ele que daqui a pouco tá fazendo evangelho no lar com você, é uma troca, né?
eu concordo que o Dave é um anjo de marido, não estou discutindo isso não. Mas a gente vai aprendendo. O bom é quando a gente aprende as qualidades e não os defeitos, né? Porque Não tem são muita defeitos, gente que a gente, exatamente. de casamento que a gente conhece, que as pessoas pioram depois que casam. Depois assim, nossa, mas Mas assim, lógico que todo casamento é uma troca, né? Mas eu acho que eu aprendi muito mais com ele, entendeu? Do que eu acho que ele aprendeu comigo. Mas assim, mas eu sinto que hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais calma, muito mais centrada por causa dele. É interessante, né? Assim, não sei se a vida vai nos deixar juntinhos, mas eu acho que a gente tem essa conexão, sabe? Assim, não sei. bom Me demais. veio isso, me lembrou, você me lembrou isso depois que você estava falando de casamento. Uhum, é. Obrigada. Mais algum comentário? Eu, Uhum. eu senti com muita clareza que esse trabalho que acontece entre os cônjuges, na verdade, é feito um leque, não é só entre casais. Porque a lei é amor, a gente tem que aprender a amar a família e a humanidade. Então, esse mesmo carinho, esse mesmo cuidado, essa mesma atenção que a gente tem em relação ao cônjuge, de não ser egoísta, de não ser voluntariosa, de não ser manhosa e etc., a gente é agressiva, a gente tem em relação a todos os outros tipos de relacionamento, em relação a filho, patrão em relação ao empregado, companheiros de trabalho, na constelação familiar mais ampla. É uma lição que deve e que tem que estar presente em todos os nossos relacionamentos. A gente não pode ser voluntarioso, a gente não pode ser explosivo, a gente não pode ser. Como é que fala que ele era? Colérico. Colérico. É. Então, a gente tem que ser fraterno. Amor fraternal funcionando sempre, né? Eu estava vendo, eu estava assistindo uma palestra do Haroldo semana passada, e ele falava que a gente tem que exercitar o evangelho, e a gente, quando exercita o evangelho, a gente não exercita o evangelho na solitária, a gente tem que exercitar o evangelho junto do povo, né? E não existe melhor lugar do que em casa com o marido, né, não, dona Lúcia? Emmanuel diz que o lar é o Mobral do amor, né? Então, quem tiver no nosso lar, pode ter certeza que é compromisso nosso. É. Até a sogra. Oxe, meu sogra é ainda mais. E Mais eu algum? também Assim? tenho uma amiga que ela se casou pela primeira vez e ela acabou tendo que fugir no meio da noite com o filho, porque o marido era muito ciumento, muito possessivo, e depois ela casou com outro, se vivem super bem, mas eles acabaram se tornando super amigos. E hoje, assim, as famílias são juntas, ela ajuda muito esse ex-marido, porque às vezes passou por muita dificuldade, ela está sempre lá apoiando, sempre ajudando, e não foi porque não ficaram juntos, casados, né? Mesmo ele fazendo muita coisa para ela acabou tendo que, naquele momento, sair, né, escondido, mas continuam amigos e acho que acabaram aprendendo alguma coisa um com o outro, mesmo nessa situação, né? Eu acho que não necessariamente você tem que também continuar casado, mas você pode continuar fazendo o que você tem que fazer, né? De outra maneira, não tem que ficar junto, assim, casados. Tem muito marido que não é bom, quando vira ex-marido fica ótimo. Presente, carinhoso, atencioso, É, fazendo coisas que não fazia antes, né? É, verdade. Outra coisa, a mamãe falou de sogra e eu fiquei pensando, algumas de nós aqui têm enteados, né? sim. E então eu acho que esse é outro aspecto também, né? Que é o enteado que vem junto no bundle, né? Que muitas vezes não é o acaso que trouxe aquele enteado da nossa vida, né? Então, a gente saber essa lição
de ter paciência com o enteado, porque eu, eu pessoalmente não tenho, mas você não manda no enteado porque não é mãe, não é o pai. É. Mas de qualquer jeito, tá ali no meio da equação, né? Lembrei agora da Mabel. É. Os meus, os seus e os nossos, né? Ainda fica mais complicado, né? É. Ela Nesse tinha a dela, ele tinha os dele e ainda tiveram mais. Nossa, deve ser uma ciumeira, uma confusão danada, né? Nesse caso da amiga da Mari, que depois ficaram amigos, né? Seria um caso que eles fossem obsessores um do outro para não estar dando junto, certo junto? Ou não? Ou é só. Não necessariamente, ideia. Primeiro, cada caso é um caso, mas a obsessão pode ser de, como você falou, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. Não precisa estar dentro da mesma casa para ser obsessor. Por exemplo, eu posso ser obsessor da minha mãe. A partir do momento que eu odeio a minha mãe e desejo mal à minha mãe e fico só mandando flechinha de ódio para minha mãe, não Hum, importa se ela tá a 6 mil milhas de distância, como ela tá. Uhum. A interação, ela é mental. E se ela estiver na mesma sintonia, ela vai receber, né? Ah, No entendi. caso, esse exemplo aí que a Mari falou é interessante, porque o importante do relacionamento de um matrimônio é você quebrar a parede do ódio. No caso, Uhum. quebrou, né? É você criar um vínculo de amizade. Ninguém tá dizendo assim, ah, maravilhoso, quer levar para casa. Não, não precisa. Mas eu preciso saber compreender, preciso tolerar, relevar, apesar dos defeitos, né? Se tivessem ficado juntos, talvez não teriam conseguido alcançar o que eles queriam alcançar, né? Uhum. É. Bom, tá na hora da gente encerrar, então vamos elevando os nossos pensamentos até Jesus, agradecendo por essa oportunidade de estudo, de reflexão, agradecendo a André Luiz, a Emmanuel e sua equipe por trazerem essas páginas para o nosso aprendizado. Pedindo a André Luiz que cuide de nós, dos nossos familiares, das nossas provas físicas, materiais, morais. Que os mentores amigos possam continuar nos nossos lares cuidando de nós. E que essa mesma transformação que a gente viu o Abelardo vivendo, né, que a gente possa também sair da nossa crisálida e tornarmos pessoas melhores. Graças a Deus. Tá bom. Boa noite a todas.